Only be, only be. All things are all things are only. Dia da Vitória. You can be seated if you will, and I want to express my gratefulness to God for the privilege of being here and to meet fellow citizens of the Kingdom of God. Podem ficar assentados se quiserem. Eu quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui e de encontrar com cidadãos do Reino de Deus. Well, you people have gathered out here this morning in this brother's home to have some fellowship together. Enquanto vocês têm se reunido aqui nesta manhã na casa deste irmão para termos algum companheirismo juntos. It kind of reminds me of the early church. Isto me faz lembrar da igreja primitiva. The way Christianity first started out was, the Bible said, is from house to house they met and broke the bread with singleness of heart. A maneira como o cristianismo começou, primeiro foi, a Bíblia diz que foi de casa em casa. Eles se encontravam e partiam o pão com singeleza de coração. And that's what we want to have this morning while we're here, is singleness of heart, one purpose. E isto é o que queremos ter nesta manhã enquanto estamos aqui, um único propósito, a singeleza de coração. One thing that we're trying to achieve, and that is to fulfill the plan of God for our lives while we're here on earth. Uma coisa que estamos tentando realizar, e isto é para cumprir o plano de Deus para as nossas vidas enquanto estamos aqui na terra. And perhaps maybe God many thousands years ago, but by his infinite wisdom, e talvez Deus, há muitos milhares de anos atrás, mas através da sua infinita sabedoria, knew that we would be here this morning and would be back here on this prairie or desert here in the little building. Sabia que estaríamos aqui nesta manhã e estaríamos de volta aqui nesta campina, ou deserto, aqui nesta pequena casa. He knew that thousands of years ago. Ele sabia disto há milhares de anos atrás. We met some of our friends that was coming over this morning from Tucson, the Stricker family. Agora encontramos alguns de nossos amigos que vieram nesta manhã de Tucson, a família Stricker. And they had a generator to go bad in their car. Eles tiveram problema com o gerador de seu carro que estragou. We gathered up what we could get to bring them along, the lady here and the children. E nós nos ajuntamos como pudemos para trazê-los, a senhora e as crianças. And they're coming on a little later if they can get their generator fixed. E eles chegarão um pouquinho mais tarde se puderem consertar o gerador. With some little crossroads out here, I don't know where it was at. Foi em daqueles pequenos cruzamentos ali. Eu não sei onde foi. But we're happy to be here. Mas estamos felizes por estarmos aqui. And now, Brother Isaacson here, and we hardly know each other no more than just we know that we're brothers in Christ. E agora o irmão Isaacson, que somos irmãos em Cristo. And we have had times of fellowship together. E tivemos momentos de companheirismo juntos. And I believe our first meeting was up in Phoenix years ago. E eu creio que nossa primeira reunião foi lá em cima, em Phoenix, anos atrás.
And if his wife is present, I wouldn't know her. Now, that's how well we're acquainted, to know who his wife is or his family. E se sua esposa está presente, eu não a reconheceria. Agora, esse é o tanto que estamos familiarizados, querendo saber quem é sua esposa ou sua família. Coming in, I met one of our colored brethren stand at the door, a very fine fellow with a handshake, Ao entrar, encontrei com um de nossos irmãos de cor, de pé na porta, um companheiro muito bom, que com um aperto de mão, você sabe, Made you kind of feel like it was just so welcome, to come in and to be among this crowd like this morning. It gives me a privilege. te faz sentir que você é simplesmente bem-vindo, você sabe, para entrar e estar no meio de um grupo como este nesta manhã. Isto me dá um privilégio. And I had the privilege of speaking in many crowded areas where they would have maybe thousands times thousands of people would gather. E agora já tive o privilégio de falar em muitas áreas abarrotadas, onde eles teriam talvez milhares, vezes milhares de pessoas reunidas. But the memorials of my ministry is times like this, when there's maybe a dozen or two sitting together. Mas as lembranças de meu ministério são de épocas como esta, quando havia talvez uma dúzia ou duas assentadas. Seemingly that God deals closer to people. And I think we feel more acquainted and as we assemble in small gatherings. Parece que Deus trata mais de perto com as pessoas. Eu penso que nos sentimos mais familiarizados e assim nos reunimos em pequenos grupos. It seems like where God's word is so imminent to us is when He said, wherever two or three are gathered in my name, there I am in their midst. Parece que é onde a palavra de Deus é mais evidente para nós, é quando Ele disse, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Last night, near midnight, I was just assembled in a home where there was a man and his wife and a young girl. Ontem à noite, quase meia-noite, eu estava simplesmente reunido em uma casa onde havia um homem, sua esposa e uma jovem. Was losing her mind over a little affair that had taken place. Estava perdendo sua mente por causa de um pequeno incidente que havia acontecido. And while we were assembled together, just the young lady and I in a room, cause the things that had to be said that was, I'd rather we'd been together. Enquanto nós estávamos reunidos, apenas a jovem e eu em um cômodo, porque as coisas que eram para ser ditas preferi que estivéssemos juntos. And there came this light, this angel of the Lord. E ali veio esta luz, este anjo do Senhor. And assembled right over where we were at, showing that God keeps His promise. E ficou bem ali onde nós estávamos, mostrando que Deus guarda a sua promessa. And yesterday, where there was a young man of 22 years old of a very prominent family. E ontem, onde havia um jovem de 22 anos, de uma família bastante proeminente, had taken the mumps, and the mumps had fell on him, and havia pegado cachumba, e sua cachumba havia descido. many of you adults know what that is, especially in the males. It really just almost kills them. E muitos de vocês adultos sabem o que isto significa, especialmente no homem masculino. Isto simplesmente quase os mata. And this boy, for several days, right on 2 weeks, had been running a fever of 105. E este rapaz, por vários dias, bem em 2 semanas, estava com febre muito alta. Now, you know, that's in the stroking condition there. Agora você sabe que esta é uma situação de esforço ali. And the doctors had just simply played out all they'd had with penicillins and everything to strike that fever for that infection. E os médicos haviam simplesmente esforçado com tudo que eles tinham,
com penicilinas e tudo para atacar aquela febre, contra aquela infecção. But it seemed like it didn't take any effect. Mas parecia que aquilo não surtia nenhum efeito. But in 1 minute's time, before God, every speck of the fever left the young man. Mas num prazo de 1 minuto diante de Deus, cada partícula daquela febre havia deixado aquele jovem. He rose up well. Ele levantou bem. And just goes to show the main person is Christ. Isso é apenas para mostrar que a pessoa principal é Cristo. That's what we're here this morning in this home, is to serve Christ upon this Sabbath day. E é para isto que estamos aqui nesta manhã, nesta casa. É para servir a Cristo neste dia de sábado. I look forward for the time of coming here, a meeting with our precious brother and you people. Eu sempre almejei a hora de estar aqui, encontrar com o nosso precioso irmão e vocês. I have received your tidings that brother has sent me many times in this little gathering out here. Tenho recebido seus dízimos que o irmão tem me enviado muitas vezes deste pequeno grupo aqui. And such treasures as that I hold very sacred to my own being, because I know that I have to answer someday from where it went from there. E um tesouro como este, eu conservo de modo muito sagrado no meu próprio ser, porque eu sei que terei que responder um dia dali para onde isto foi. And I certainly want to appreciate and want to express my gratefulness of the loyalty of you people. E com certeza quero apreciar realmente, quero expressar minha gratidão e lealdade a vocês This thought that you have did, knowing that the tithings that you have, and deste pensamento que vocês tiveram, sabendo que os dízimos que vocês têm, meeting in houses like this, and yet want what little you have to go the best of your knowledge to the support of the ministry. E reunir em casas como esta, e ainda desejam que o pouco que vocês têm vá no melhor do seu conhecimento para o sustento do ministério. Then from there on, I have to be responsible for it. Então daí em diante eu tenho que ser responsável por isto. And I want to be a good steward to our Lord when I have to answer it that day for what we did on earth. E eu quero ser um bom administrador para nosso Senhor quando tiver que responder naquele dia por aquilo que fiz na terra. Now, there's one thing back here, we're not be bothered too much with the roar of traffic, and that's good. Agora há uma coisa aqui, que é que não somos incomodados muito com o barulho de trânsito. Isto é bom. And so now, just hardly know how to say this. E agora eu dificilmente saberei como dizer isto. But I wish we were holding a revival back here where we'd have several days of it, because this way you just come in and say, "How do you do? I'm glad to meet you." Mas eu gostaria que estivéssemos tendo um reavivamento aqui de volta, onde passaríamos vários dias nisto, porque desta forma você apenas entra e diz: como vai? Estou feliz por te encontrar. And speak a few moments about the Lord and gone again. I'm supposed to be in Tucson at 1:30. E fala alguns momentos a respeito do Senhor e vai embora novamente. Eu tenho que estar em Tucson a 1:30. And how that we just meet here like that, shake one another's hands and say, "How do you do? Glad to have met you," and take off. E como que é isto? Apenas nos encontramos aqui assim, estreitamos a mão um do outro e dizemos: como vai? Estou feliz por ter te encontrado, e partimos. But you know, I think of a day when we will meet where we won't say goodbye. Mas você sabe, eu penso no dia quando nos encontraremos onde não diremos adeus. We won't say, "It's nice to see you, hope to come back again." Nós não diremos: é bom te ver, espero que você volte novamente.
where we would count here maybe a couple hours together. onde contaríamos aqui talvez umas 2 horas juntos. There we might sit down and talk for 1,000,000 years if there's such a thing as time. Ali poderemos nos assentar e conversar por 1,000,000 de anos, se existir tal coisa como tempo. And we won't be any less time than it was when we sat down, see? E nós não será menos tempo do que foi quando nos assentamos, vem? It's just eternity. There's no end to it. É simplesmente a eternidade. Não há fim para isto. And to think of the time that out in like that, and when we'll walk down through the corridors of God's great paradise, and the angels singing anthems. E pensar no tempo que estávamos fora, e assim, e quando desceremos através dos corredores do grande paraíso de Deus, e os anjos cantando hinos And now is the time where we have to fight to win the battle and to overcome the things of the world. Agora é a hora que temos que lutar para ganhar a batalha e para vencermos as coisas do mundo. And there won't be any fight there. E ali, ali não haverá nenhuma luta. The last prayer will be made. A última oração será feita. They won't have to have prayer meetings no more. Eles não terão que ter mais reunião de oração. There will be no more a place for the people to get saved. Lá não haverá mais lugar para as pessoas se salvarem. There will be no sickness to be healed, and it'll just be one great glorious thing. Lá não haverá nenhuma enfermidade para ser curada. Isso será apenas uma grande e gloriosa coisa. And what could we as human beings this morning, what could we promise? E o que poderíamos nós, como seres humanos, nesta manhã, o que poderíamos prometer? What could we look at anything that be any greater than look into that promise of that time? See? Em que poderíamos olhar que seria maior do que olhar naquela promessa daquele tempo? Vem! We think of here, I look at the changing of the ages from little nursing babies on their mother's laps to... Pensamos aqui. Eu observo as mudanças das idades. Desde o pequeno bebê amamentando no colo de sua mãe, the little school boys, the teenage girls and boys, aos pequenos garotinhos que vão à escola, as meninas e os meninos adolescentes, and then the middle age, and then the elder thing. Então a meia-idade, então o ancião vem. And the school boy last year was on his mother's lap, a nursing baby. See? E o garoto estudante, no ano passado, ele estava no colo de sua mãe, como um bebê se amamentando. Vê você? And the teenage entered school just last year, seemingly. E o adolescente, com o que acabou de entrar na escola no ano passado, semelhantemente. And the middle age was a teenage, and then the old age just... E o de meia-idade era um adolescente. Então a idade avançada chega, vem. And it's just like a vapor that flies into the earth and falls away. É exatamente como um vapor que sai da terra e desaparece. As Solomon said, I believe it was, it's like a flower. It rises up and it's cut down and wastes away. Salomão disse, eu creio que foi. É como uma flor. Ela cresce, então é cortada e murcha. And we want to make benefit of what time we are here. E nós queremos nos beneficiar do tempo que estamos aqui. So now, let us speak to him now as we bow our heads in prayer. E agora vamos falar com ele, agora enquanto inclinamos nossas cabeças em oração. And if there would be anyone here that would like to be remembered in prayer, for instance, like being sick or have need. E se há alguém que gostaria de ser lembrado em oração, por exemplo, se está doente ou se tem uma necessidade.
if you would just make it known to God in your heart. Se você gostaria de fazer isto conhecido a Deus em seu coração, Say, now, Lord, I've entered to ask in this petition, and if you would just diga agora, Senhor, eu entrei para fazer este pedido. E se você fizesse, so I would know, kind of, if you just raise your hand up and just like I say, remember me. então eu saberia, assim como se você apenas levantasse a sua mão e, como eu digo, lembre de mim. The Lord bless you richly. O Senhor te abençoe ricamente. Almighty God, who formed the heavens and the earth by thy word, Deus Todo-Poderoso, o qual formou os céus e a terra por tua palavra. we have assembled here this morning to speak of this word and of the great one who is the word. Temos nos reunido aqui nesta manhã para falarmos desta palavra e daquele que é a palavra. We thank thee for this grand privilege of coming back at the backside of the desert. Te agradecemos por este grande privilégio de voltarmos ao outro lado do deserto. It was there one day where a burning bush drawed the attention of a runaway prophet. Foi ali um dia onde uma sarça ardente chamou a atenção de um profeta fugitivo. And there he was commissioned anew and was sent, which became a great deliverer of the people of that day, of God's heritage that was in bondage. E ali ele foi novamente comissionado e foi enviado, o qual se tornou um grande libertador do povo daquele dia, a herança de Deus que estava no cativeiro. Oh, great God, won't you come to the backside of the desert this morning with us? Ó grande Deus, não queres tu vir a este lado do deserto nesta manhã conosco? As we know, you're in great cathedrals and around the world, but knowing that you are the infinite God, Como sabemos, tu estás em grandes catedrais e ao redor do mundo, mas sabemos que tu és o Deus infinito and there's no place too small or no place, e não há nenhum lugar pequeno ou nenhum lugar, or no matter how well we're scattered across the face of the earth, yet you're omnipresent. ou não importa quão dispersos estejamos através da face da terra, mesmo assim tu és onipresente. Can be everywhere at all times. Podes estar em todas as partes o tempo todo. We thank thee for this. Te agradecemos por isto. And in this assembly this morning, we thank thee for our brother, and E nesta reunião, nesta manhã, nós te agradecemos pelo nosso irmão e his little flock here, and for their courage and loyalty to the cause of God in the earth today, and we ask your blessings upon them. agora seu pequeno rebanho aqui, por sua coragem e lealdade à causa de Deus na terra hoje, e pedimos as tuas bênçãos sobre eles. And may, as long as there is a desire in heart for Christ, E possa, desde que haja ali um coração desejoso por Cristo, may there always be a messenger somewhere to bring the message to that hungry heart. que sempre possa haver um mensageiro em algum lugar para trazer a mensagem àquele coração faminto. And we pray, Heavenly Father, for the need of those people who raised their hands just now. E oramos, Pai Celestial, pelas necessidades daquelas pessoas que levantaram suas mãos agora. You know what was pulsating under their hand, around their heart. They had a need. Tu sabes o que estava pulsando sob sua mão, ao redor de seu coração. Eles têm uma necessidade. If it's sickness, Lord, you who taken Paul Sherritt, it was just spoke of just a matter of hours ago. Se for enfermidade, Senhor, tu que tomaste Paul Sherritt, o qual acabou de ser citado momentos atrás,
when he was laying between death and life quando ele estava deitado entre a vida e a morte, with a raging fever that all the medical science could not stop. com uma febre violenta que toda a ciência médica não podia pará-la. And yet one small word of prayer stopped the fever immediately. E não obstante uma palavrinha de oração, parou a febre imediatamente. You're Jehovah God. Tu és Jeová, Deus. Show that you're just as well represented and just as real today here on the backside of this desert as you was the days with Moses at the backside of the desert there. Mostra que tu estás simplesmente tão bem representado e simplesmente tão real hoje aqui deste lado do deserto, como tu fostes nos dias com Moisés lá atrás ali no deserto. We thank thee because I know that you will hear prayer. Nós te agradecemos porque eu sei que tu virás a oração. And we come to thee most humbly and most sincerely, E nós vimos a ti mais humildes e mais sinceramente, knowing that it would be wrong to ask you things that we're just imagining in our mind. sabendo que seria errado te pedir coisas que apenas imaginamos nas nossas mentes. We want to be earnest and dead sure that what we're asking Queremos estar determinados e seguros que o que estamos pedindo, we must believe it and know that it is God's will to give it to us. nós devemos crer nisto e sabemos que é a vontade de Deus nos dar isto, Because we have solved it out in our hearts with all we know, Lord. porque nós temos solucionado isto em nossos corações com tudo que sabemos, Senhor. So I pray that you will heal every sick person that's here this morning. Então eu oro para que tu cures a cada pessoa enferma que está aqui nesta manhã. Save everyone that's lost. Salve cada que estiver perdido. Grant it. Conceda-o. May something be said or done today that will cause them in the place where they're seated or standing around the walls or wherever it may be, Que algo possa ser dito ou feito hoje que faça com que eles, no lugar onde eles estão assentados ou de pé ao redor das paredes, ou seja, onde for, the anchoring faith of God will move into their hearts, and that'll settle it once for all. que a âncora da fé de Deus mova em seus corações e que ela seja colocada ali de uma vez por todas. Grant it, Father. Conceda-o, Pai. Bless the brothers. Let's have the home here for the service. Abençoe o irmão que nos deixou fazer o culto aqui em sua casa. Now speak to us through thy word, for that's why we're here, Lord. Agora, fale conosco através de tua palavra, pois é para isto que estamos aqui, Senhor. We love to fellowship with each other, but yet it's you that we want, Lord. Amamos ter companheirismo um com o outro, mas é a ti que queremos, Senhor. We can go out under the trees somewhere and sit down and talk with each other. Podemos sair para baixo das árvores em algum lugar e nos assentar e conversar uns com os outros. But here we are assembled to find favor with you. Mas aqui estamos reunidos para encontrar graça contigo. Won't you meet with us now, Lord? Não queres tu te encontrares conosco agora, Senhor? We pray we'll open a seed in our heart. Oramos para que isto abra uma semente em nosso coração. That you to be thrown today to talk to us and tell us of the needs that we have. Que tu estejas no trono hoje para falar conosco e nos declarar as necessidades que temos. And your love expressed to us as we express our love to you. E teu amor nos seja expressado enquanto expressamos nosso amor a ti. This we ask in Jesus Christ's name. Amen. Pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. There, if there's someone back in there that wants to sit down, I see some chairs here. Ali, se há alguém lá atrás que deseja se assentar, eu vejo algumas cadeiras aqui.
you could be assembled and want to be more comfortable. Que você pode se assentar e desejam ficar mais confortáveis. Now, these times that we're living in is tremendous times. Agora, nesse tempo em que estamos vivendo, são tempos tremendos. And yesterday, while I was thinking of what would I say today, E ontem, enquanto eu estava pensando no que eu diria hoje, you know, and I've looked forward to coming down here, and what would I say when I come down to the little prayer meeting? And I asked the Lord to help me. sabendo que tenho procurado vir aqui, o que eu diria quando vou a uma pequena reunião de oração e peço ao Senhor para me ajudar. And I picked up a few notes on scripture here that I'd like to express to you people this morning. E eu fiz algumas anotações nas escrituras aqui que eu gostaria de citar a vocês nesta manhã, While we're waiting for the Lord's blessings, enquanto estamos esperando pelas bênçãos do Senhor. and we pray now that you'll open your heart and understand, and the faintest little knock of Christ at the heart. E oramos agora para que você abra o seu coração e perceba a menor, fraca, pequena batidinha de Cristo no coração. Remember, if you're not a believer and never have accepted Christ yet, Recorde, se você não é um crente e nunca aceitou a Cristo ainda, this will be the grandest thing that ever happened to you will be gathered in this home this morning. esta será a maior coisa que já aconteceu contigo, será esta reunião nesta casa, nesta manhã. That when that knock come to your heart, if you'll accept it, it's a door to life. Que quando aquela batida chegar no seu coração, se você aceitá-la, é a porta para a vida. To turn it away is death. Rejeitá-la é morte. And that's why we're here this morning to show to you that there is an open door to every believer that can believe. E esta é a razão pela qual estamos aqui nesta manhã, para lhe mostrar que há uma porta aberta para cada crente que pode crer. Now, I want to read from the book of the Revelation of Jesus Christ, the 15th chapter. Agora eu quero ler do livro de Apocalipse de Jesus Cristo, capítulo 15. I want to read a portion, the first 4 verses of the 15th chapter of the book of the Revelation. Eu quero ler uma porção, os primeiros 4 versos do capítulo 15 do livro de Apocalipse. And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having 7 last plagues, E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, for in them is filled up with the wrath of God. porque nelas é consumada a ira de Deus. And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, E vi como mar de vidro misturado com fogo. and them that had gotten the victory over the beast and over his image, E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, and over his mark, and over the number of his name, stood on the sea of glass, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro, having harps of God. e tinham harpas de Deus. And they sang the song of Moses, the servant of God, E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Just and true are thy ways, thou King of saints. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name?
Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? For thou only art holy, and all nations shall come and worship before thee. Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. For thy judgments are made manifest. Porque os teus juízos são manifestos. And if the Lord will, I would like to take a text from that to call it a V-Day, Victory Day. E se o Senhor permitir, eu gostaria de tirar um tema disto para chamá-lo de Dia V, Dia da Vitória. As we symbolize that, a complete victory. Como simbolizamos isto? Uma vitória completa. These people that in the chapter that we have just read had just gotten the victory. Essas pessoas que estão no capítulo que acabamos de ler haviam acabado de obter a vitória. I think that the word victory is a great word in the English language. Eu acho que a palavra vitória é uma grande palavra na língua inglesa. It means that you have defeated the enemy and you've overcome and you are a victor, holding victory. Ela significa que você tem derrotado o inimigo. E você é um vencedor. E você é um vitorioso, segurando a vitória. And we sing songs and cheer and a victory. E cantamos cânticos e nos regozijamos na vitória. And here we find that there was something these people had come to this sea of glass mingled with fire. E aqui encontramos que havia algo que estas pessoas tinham vindo a este mar de vidro misturado com fogo. And they'd gotten the victory over the beast, E elas obtiveram a vitória sobre a besta, over his image, over the mark and the letter of his name. sobre sua imagem, sobre a marca e a letra de seu nome. All these things they had gotten the victory over them. E todas estas coisas. E eles obtiveram a vitória sobre elas. And were victors standing on the other side on the sea of glass, mingled with fire, singing the songs of praise to Almighty God. E os vitoriosos estavam de pé do outro lado, sobre o mar de vidro, misturado com fogo, cantando cânticos de louvores ao Deus Todo-Poderoso. Now, to speak of victory and V-days and so forth, it brings us back to the thought of war when we think of V-day. Agora, para falar de vitória e dias V, assim por diante, isso nos faz lembrar da guerra quando pensamos no dia V. Because just recently, in the last few years, we come to a day that we called V-Day of the war. Porque recentemente, nos últimos poucos anos, chegamos a um dia que chamamos dia V da guerra, Where they gotten the victory over the enemy. onde eles obtiveram a vitória sobre o inimigo. And it's too bad that we have to think it, but the world has been soaked with human blood ever since the blood of righteous Abel. E é bastante ruim que tenhamos que pensar a respeito disto, mas o mundo tem sido encharcado com o sangue humano desde o sangue do justo Abel. The first human blood to strike the earth was righteous Abel. O primeiro sangue humano a cair sobre a terra foi o do justo Abel. And the reason he had to shed his blood was because he had been right with God. E a razão pela qual ele teve que derramar seu sangue foi porque ele havia sido correto com Deus. And God had accepted his atonement that he had, by faith, had offered to God this lamb. E Deus havia aceitado sua expiação que ele havia feito.
através da fé, havia oferecido a Deus aquele cordeiro. And his jealous brother, being jealous of him, E seu irmão invejoso, estando com inveja dele, slew righteous Abel. matou o justo Abel. And that same reason has just about caused the shedding of all human blood upon the face of the earth. E foi aquela mesma razão que simplesmente causou todo o derramamento de sangue humano sobre a face da terra. And the old earth is certainly soaked with it. Of all across the world, human blood. E a velha terra, com certeza, está encharcada dele, de todos, através do mundo, sangue humano. There's a reason for that. Há uma razão para isto. There's some reason that that this human blood was shed. Há uma razão para que que este sangue humano fosse derramado. And we find that the first reason was because of jealousy. E descobrimos que a primeira razão foi por causa do ciúme. Cain was jealous of Abel because that God accepted Abel's sacrifice. Que Caim estava com ciúmes de Abel porque Deus havia aceitado o sacrifício de Abel. And Hebrews 11 tells us that E Hebreus 11 nos diz that Abel offered unto God a more excellent sacrifice than that of Cain, and God testifying by it. Que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. E Deus testificando isto. And Cain, of course, being jealous of this because his sacrifice was rejected and Abel's accepted. E Caim, naturalmente, tendo ciúmes disto, porque o seu sacrifício foi rejeitado e o de Abel aceito. And Abel did this by faith. E Abel o fez por fé. The Bible said that he did this by faith. A Bíblia diz que ele o fez por fé. Seeing that the two boys trying to find favor with God, Vendo que os dois rapazes estavam tentando encontrar graça diante de Deus, to come back because they know that they were just fresh from the garden of life. para voltar, porque eles sabiam que eram recém-saídos do jardim da vida. And they had fell on the other side by the transgression of their parents. E eles caíram do outro lado através da transgressão de seus pais. Had made them subjects to death, Os tinha feito sujeitos à morte, just like we all stand this morning, subjects to death. exatamente como todos nós estamos de pé nesta manhã, sujeitos à morte. And they wanted to know how to get back into that place where they could find life again. Eles queriam saber como voltar àquele lugar onde poderiam encontrar vida novamente. And in doing so, they were trying to find favor with God. E fazendo isto, eles estavam tentando encontrar graça diante de Deus. And Cain offered a beautiful sacrifice of flowers and the fruits of the field or whatever it was. He put up on the altar. E Caim ofereceu um lindo sacrifício de flores e de frutos do campo, ou seja, o que foi que ele colocou sobre o altar. But Abel, by spiritual revelation, Mas Abel, através da revelação espiritual, revealed to him that it was not the fruit of the field that caused the death. lhe foi revelado que não havia sido nenhum fruto do campo que causou a morte. It was blood that caused the death. Foi o sangue que causou a morte. So he offered back blood of an innocent substitute, and God accepted it. Então ele ofereceu de volta o sangue de um substituto inocente e Deus o aceitou. And that has been God's propitiation for our sins ever since that very day. E aquela tem sido a propiciação de Deus por nossos pecados desde aquele mesmo dia. No other way, Não há nenhuma outra maneira. because if he had accepted on any other basis, then
we'd had to come to that basis to find favor with God. Porque se ele tivesse aceitado em outras bases, então teríamos que ir até aquela base para encontrar graça com Deus. But God accepted only the innocent blood of an innocent subject. See? Mas Deus só aceitou o sangue inocente de um ser inocente. Vem? And therefore, if the beauty and the big places would have been God's acceptance, E assim, se a beleza e os grandes lugares tivessem tido a aceitação de Deus, today we would have wondered, would he come back on the backside of the desert to this little home sitting here by the railroad track? hoje nós gostaríamos de saber. Viria ele do outro lado do deserto até esta casinha aqui ao lado dos trilhos de ferro? Would he have come back here and meet with us? Voltaria ele aqui e se encontraria conosco? But if it had been a great cathedral of the beauty that Cain offered, Mas se tivesse sido uma grande catedral, ou a beleza que Caim ofereceu, well, we'd just been talking to ourselves and to the air. ora, descobriríamos que estaríamos apenas falando conosco mesmo e com o ar. But God came on the basis of the shed blood. Mas Deus veio sobre as bases do sangue derramado. So no matter today how small we are, Então não importa hoje quão pequenos sejamos, how poor we are, quão pobres possamos ser, or how much we would like to be offer to God a greater place, ou o quanto gostaríamos de oferecer a Deus um lugar maior, but God wouldn't accept it no more than he will right now. mas Deus não aceitaria isto mais do que Ele aceitaria agora, Because we're coming on the basis of the shed blood of an innocent substitute, which is Christ dying for us sinners. porque estamos nos aproximando na base do sangue derramado de um substituto inocente que é Cristo morrendo por nós, pecadores. Now, the reason this blood has been shed is because I believe that man wants to Agora, a razão pela qual este sangue foi derramado é porque eu creio que o homem deseja, God invites man to look, Deus convida o homem para olhar, but man wants to show himself. mas o homem quer mostrar a si mesmo. Man wants to look at what God is trying to show him on the basis of his own idea about it. See? O homem está tentando olhar naquilo que Deus está tentando lhe mostrar nas bases de sua própria ideia em relação a isto. Vem, God's trying to show man something, Deus está tentando mostrar algo para o homem, but the man wants to accept it upon the way he looks at it. mas o homem deseja aceitar isto sobre o que ele, da forma que ele olha para isto. But it's just like anyone wanting to show a scene. Mas é exatamente como alguém que deseja mostrar um cenário. There's got to be a reason to show this scene. Tem que haver uma razão para mostrar aquele cenário. If you say, look yonder at the mountain. E se você diz, olhe para aquela montanha. Now there's something there that struck your attention that you're trying to ask me to look at that mountain. See? Agora, há algo ali que chamou a sua atenção, pois você está tentando me pedir para que olhe para aquela montanha. Vem? Or look at this tree. See, there's something about that tree that you want me to see. Ou olhe para aquela árvore. Veja, há algo a respeito daquela árvore que você quer que eu veja. Now, God is trying to get man to look to that innocent substitute for a way back. Agora Deus está tentando fazer o homem olhar para aquele substituto inocente lá atrás. And man wants to look at it in his own way. E o homem deseja olhar para isso de sua própria maneira. He don't want to see what God is trying to show him in this innocent substitute. Ele não quer ver o que Deus está tentando lhe mostrar nesse substituto inocente. Therefore, that's what's caused the trouble. Portanto, isto é o que causou o problema.
Then, when man does, as it was, picks up the glasses to view off in a long distance, Então, quando o homem o faz, como foi, apanha o binóculo para ver a uma longa distância, to see what God's trying to show him, para ver o que Deus está tentando lhe mostrar, he fails to focus his glasses right. ele falha em focalizar corretamente o seu binóculo. Here on the road, not long ago, coming from a trip up in the mountains, Aqui na estrada, não há muito tempo atrás, vindo de uma viagem lá das montanhas, someone said, "Here, take these glasses and look over here at a certain thing." alguém disse, aqui, pegue este binóculo e veja aqui determinada coisa. Well, I picked up the glasses. I saw 3 or 4 different objects. Bem, eu apanhei o binóculo. Eu vi 3 ou 4 objetos diferentes. Now, you see, I know that there was something wrong with that. See? Agora veja você, eu sabia que havia algo de errado com aquilo. Vem. Now, this antelope standing in the field, Agora aquele antílope de pé no campo, there seemed to be 3 or 4 of them standing together. parecia que havia 3 ou 4 deles ali juntos de pé. Now, what it was, the antelope was just perfectly one antelope. Agora o que era? O antílope era tão somente um antílope. The glass was all right, O binóculo estava correto. but what I had to do was to draw that focus till I got all 3 of the antelopes into one and made one antelope. See? Mas o que eu tinha que fazer era ajustar o foco até eu ter os 3 antílopes apenas em um e fazer um só antílope. Vem. And then behind me, I knew there was to be one antelope because that's what I was told. E então, veja, atrás de mim eu sabia que seria um antílope, porque isto foi dito. But to pick up the glass and look through it, I saw, say, 3 antelopes standing there. Mas ao apanhar o binóculo e olhar por ali, eu vi, digamos, 3 antílopes ali de pé. Well, the glass was out of focus. Bem, o binóculo estava fora de foco. I had to focus that glass back. Eu tive que voltar o foco daquele binóculo Till I get it into a place to where I see the one antelope. até que eu chegasse a uma posição onde eu visse um antílope. And then the glass draws it close enough to me that I can see what it looks like. E então o binóculo aproximava aquilo de mim o suficiente até eu poder ver o que aquilo parecia ser. Now, God gives us the Bible. Agora Deus nos dá a Bíblia. Now, the Bible is the Word, and the Word is God. Agora a Bíblia é a palavra de Deus. So that is our binoculars, that's our glasses. Então nosso binóculo é isso. Nossas lentes são isto. But now when we go to looking in the Bible and seeing 4 or 5 different ways, Mas agora, quando vamos olhar na Bíblia e vemos 4 ou 5 diferentes formas, it needs focusing, you see. bem, é necessário um ajuste. Você vê? And we got to bring the thing into the place where we see the one solemn purpose for God. E nós temos que trazer a coisa ao ponto onde vemos um propósito solene para Deus. But man wants to start an organization, run this way. Mas o homem deseja começar uma organização, corre para este lado. And the other wants to, well, I think I can be a bigger fellow than him, so I'll start over here. O outro deseja, bem, eu penso que posso ser um sujeito maior do que ele, então eu começarei aqui. We'll school our boys better and we'll do this and so forth. E nós educaremos melhor nossos garotos, e faremos isto, e assim por diante. See, they fail to get the glass in focus. Vejam, eles falham no ajuste das lentes. God wants them to see one thing, and that's the innocent blood that was shed for their sins. Deus quer que eles vejam uma coisa, e este é o sangue inocente que foi derramado por seus pecados.
That's exactly. É exatamente isto. That's the real thing, no matter. Esta é a coisa verdadeira. Não importa. We don't need an organization. Não precisamos de uma organização. I have nothing against them. Eu não tenho nada contra elas. Only the damage that they do to pull people out and separate brotherhood and things. Apenas elas, o estrago que elas fazem ao tirar as pessoas para fora e separar a fraternidade e coisas. But we only need to look at one thing, and that's our substitute. Mas precisamos apenas de olhar para uma coisa, e esta é o nosso substituto. That's right, and that substitute is Jesus Christ. E isto é correto. E esse substituto é Jesus Cristo. And then today you see how we are twisted out in organizations. E então hoje você vê como estamos torcidos nas organizações. And they say, the Methodists is having revival. Of course, that don't mean the Baptists. E eles dizem, os metodistas estão tendo um reavivamento. Claro que isto não quer dizer os batistas. That's the Methodists. And Estes são os metodistas. these are having revival and so forth. And they cut the other fella out all the time. E esses estão tendo um reavivamento e assim por diante. E eles cortam os outros companheiros o tempo todo. But we don't want to see it that way. Mas não queremos ver isto desta forma. We want to keep pulling that focus till we find out that there is one God. Queremos continuar ajustando aquele foco até descobrirmos que há um Deus. When you see three of them out there, you better focus the glass a little better. See, Quando você vir 3 deles ali, é melhor você ajustar as lentes um pouco mais. Vem, you're seeing something wrong. você está vendo algo errado. So we better bring it in and find out there's one God over us all, and He's a God of the human race. Então é melhor você aproximar isto e descobrir que há um Deus sobre todos nós, e Ele é o Deus da raça humana. And if He's God at all, He's interested in every human being because it's His creation. E se Ele é um Deus em todos, Ele está interessado em cada ser humano porque é a sua criação. And He's interested in the children. He's E Ele está interessado nos filhos. interested in the old age, the middle age. Ele está interessado nos idosos e nos de meia idade. He's interested in the colors of us, Ele está interessado em nossa cor, in the white, the brown, the black, the yellow. o branco, o moreno, o negro, o amarelo. The different shades of our skins from the country that we come from and our forefather. He's interested in all of us. As diferentes tonalidades de nossas peles dos países de onde vieram nossos antepassados. Ele está interessado em todos nós. He's just not interested in the Jews alone or in the yellow race. Ele não está somente interessado nos judeus ou na raça amarela. Black race, white race, whatever it is, he's interested in the whole human race. Na raça negra, na raça branca, seja o que for, ele está interessado em toda a raça humana. And trying to get the human race to focus His word down to one thing. E está tentando fazer com que a raça humana focalize a sua palavra em uma coisa And say, there is one God. e diga que há um Deus. And that God give an innocent substitute by becoming Himself man in order to take away sin, to save the whole human race. E este Deus deu um substituto inocente através da vinda, se tornando Ele mesmo homem a fim de tirar o pecado e salvar toda a raça humana. John the prophet so beautifully illustrated, João, o profeta, ilustrou isto maravilhosamente. behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Whosoever. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem? The whole sin problem is settled right there in that one innocent substitute. Todo o problema do pecado é colocado bem ali naquele substituto inocente. But
when man begins to get a hold of God's binoculars here. Quando o homem começa a segurar o binóculo de Deus aqui, He looks at so much of the natural, he fails to see the spiritual application that the Word gives. ele olha tanto para o natural, ele falha em ver a aplicação espiritual que a palavra dá. Now, I see that's one of the great things that man does when he tries to look. Agora veja, esta é uma das grandes coisas que o homem faz quando ele tenta olhar, Because he looks like Cain looked through the glasses. porque ele olha através das lentes, como Caim olhou. He looked at a personal achievement. Ele olha para a realização pessoal. Cain thought, now if I can get Abel out of the way, then I'm the only one. Then see that the other fellow's out of the way. Caim pensou, agora, se eu puder tirar Abel do caminho, então eu serei o único. Então, o outro sujeito estará fora do caminho. That's what man has tried to do down through the years. Isto é o que o homem tem tentado fazer através dos anos. Is try to get the other fella out of the way Tem tentado tirar o outro companheiro do caminho, when he ought to be trying to bring the other fella in the way with him and be a brother, you see. quando ele deveria estar tentando trazer o outro companheiro para o caminho com ele e ser um irmão, vê você? Instead of trying to say, oh, that little group, just rake them out. Em vez de tentar dizer, aquele grupinho, simplesmente varra-os para fora. And this over here, oh, well, they are this or that. See, E isso está acabado aqui. Bem, eles são isto ou aquilo. Vem, we shouldn't do that. não deveríamos fazer aquilo. We should be trying to bring the whole thing to one solid picture, and that is Jesus Christ. Deveríamos estar tentando trazer a coisa toda a um quadro sólido. E este é Jesus Cristo. A young lady last night in an interview, she said, Uma jovem moça ontem à noite em uma entrevista, ela disse, but she said a minister's daughter had some kind of a little love affair, and mas ela disse, a filha de um ministro havia tido algum tipo de um pequeno namoro she'd lost her mind about it. e ela perdeu sua cabeça a respeito disso. She'd gone break E ela teve um desfalecimento. down. Very beautiful young woman, and about 23 years old. And Uma jovem muito bonita e com cerca de 23 anos de idade. when she was a little girl of about 12, she was in Chicago, E quando era mocinha, com cerca de 12 anos, ela estava em Chicago and sitting in the meeting, e assentada em uma reunião, or Elgin it was, and sitting in the meeting, ou foi em Elgin, e assentada na reunião. the Holy Spirit went out through the audience and called her who she was and said, you got a murmuring heart. O Espírito Santo saiu por aquela audiência e a chamou quem ela era e disse, você tem um sopro no coração. The doctor says you can't live at 15 years old. O médico disse que você não pode viver até os 15 anos. But thus saith the Lord, you're healed, and she's never even felt a heart trouble since. Mas assim diz o Senhor, você está curado. Ela nunca, nem mesmo nunca mais sentiu um problema de coração desde então. And last night she had a different type of a heart trouble. E ontem à noite ela teve um tipo diferente de problema cardíaco. It was a spiritual heart trouble. E foi um problema espiritual de coração. Her lover had run off and married some other woman, Seu amado fugiu e se casou com outra mulher. and yet she is still in love. E ela ainda continua apaixonada. And this boy telling that he was in love yet with her, and his father had caused. E este rapaz lhe disse que ele ainda estava apaixonado por ela. E seu pai havia motivado aquilo. I said, oh, nonsense. He didn't have to marry the other girl. Eu disse, tolice. Ele não tinha que se casar com outra garota. He did it because he failed to have the right kind of love for you.
Exactly. Ele fez isto porque ele falhou em ter o tipo correto de amor por você. É exatamente isso. But see, being all wound up into that, the girl sat there in such a stoop like. Mas veja, estando toda envolvida naquilo, a garota se assentou ali em uma, como que, tão deprimida, And she said, "Oh, I know Johnny loves me. I know." See, que ela disse: ó, eu sei que o Johnny me ama, eu sei, vem. that's all she could see. She lived in that one little world by herself. Isto é tudo o que ela podia ver. Ela vivia naquele pequeno mundo consigo mesma. She'd formed herself in there. Ela se moldou ali. And I took a hold of her hand. I said, "Listen to me." E eu tomei a sua mão, eu disse: ouça-me. And the Lord showed a vision, you see, that she knowed I know nothing about. E o Senhor me mostrou uma visão, vê você? Que ela sabia que eu não sabia nada a respeito That something had taken place, some transaction between them. sobre algo que havia acontecido, algum procedimento entre eles. And when that was said, then that snapped her right quick. E quando aquilo foi dito, aquilo a atingiu rapidamente. I said, "Now, while you're out there, look to Calvary." Eu disse: agora, quando você saiu dali, olhe para o Calvário. There, you're going out here and started trying to drink in a minister's daughter, a Pentecostal minister's daughter. Ali, você saiu por aqui e começou a tentar beber, a filha de um ministro pentecostal, And doing the things that you're doing, trying to drown that sorrow. e tentando fazer as coisas que você está fazendo para sucumbir àquela tristeza. That man is somebody that don't care the snap of their finger for you. Aquele homem é alguém que não se importa nem de estalar seu dedo por você. I said, "Look yonder to Calvary, girl. That's the only way back." E eu disse: olhe para o Calvário, garota. Este é o único caminho de volta. We got to get ourselves focused to whether we live or die, sink or drown. It's Calvary, Christ. Temos que focalizar a nós mesmos, quer vivamos ou morramos, afundemos ou afoguemos, é o Calvário, Cristo. That's the thing that God wants us to come back to. Esta é a coisa para a qual Deus quer que voltemos. And man, in the focus of God's Word, Então, no foco da palavra de Deus, instead of bringing it together and making it say the one thing that God makes it say, we look at the natural side. e em vez de ajuntar isto e fazê-la dizer a única coisa que Deus a faz dizer, nós olhamos para o lado natural. Therefore, a man doing that, Portanto, se o homem fazendo aquilo, he gets himself into a place that he just takes off after the thing that's presented. ele se coloca em um lugar em que ele simplesmente vai após a coisa que é apresentada. Here's an opportunity that us little group, we can do this and we can. Aqui está uma oportunidade que nós, nosso pequeno grupo, podemos fazê-lo e podemos. We won't have nothing to do with the rest of them, Nós não temos nada a ver com o restante deles. and that's the first thing's presented. E aquilo, veja, esta é a primeira coisa que é apresentada. Instead of focus us in to know that it's brotherly love that we should have for one another, Em vez de ajustar o foco para saber o que é o amor fraternal que devemos ter um pelo outro, and to understand one another, and to love one another, and to worship with one another, e compreender um ao outro, e amar um ao outro, e adorar um com o outro. they degrade a man because of his clothes he wears or the education he has. Eles desprezam um homem por causa das roupas que ele usa, ou a educação que ele possui, Or the color of his skin, or something like that, or his, ou a cor de sua pele, ou algo assim, ou seu. and that therefore it separates the people, E aquilo consequentemente separa o povo, and man takes off after that. e o homem vai após aquilo.